Boa tarde. Bando de cavalo, fica gritando. Hoje é dia 21 de setembro de 2022. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henk, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais. E os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: a Júlia, a Vitória, a Evelyn, a Ana Laura, o Luiz Miguel, Cauã, Bullying, Matheus, a Lana, a Adriele, Ana Júlia, a Manuela, o Micael, o Eric, o Enzo, o Jonathan e o Igor. E os demais alunos que estão faltando por um motivo ou outro, essa aula é gravada, postada no canal do youtube.com/ricardohenk, onde os alunos que faltaram deverão assistir essa aula e colocar as suas atividades em dia e também o seu conhecimento. O material que nós estamos estudando é o Currículo em Ação de Matemática, volume 1. Então, Currículo em Ação Matemática, volume 1, referente ao segundo bimestre. Hoje a gente dá início à situação aprendizagem 2, vamos fazer a parte 1. E o material é enviado aos meus alunos através da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Lá na página 39 fala sobre a situação de aprendizagem. Lá fala assim: reconhecer e utilizar procedimentos para obter uma fração geratriz que dá origem a dízimas periódicas, simples e composta, é a abordagem feita na situação aprendizagem 2. Agora sim, vamos primeiro ver qual é a habilidade. Qual é a habilidade que nós vamos aprender nessa sequência de atividades? EF08MA05. Reconhecer e utilizar procedimentos para a obtenção de uma fração geratriz para uma dízima periódica. Nossa Senhora, periódica. O que é uma dízima, uma fração geratriz? É uma fração que, ao você dividir o de cima pelo de baixo, vai dar uma dízima periódica. O que é dízima periódica? Isso, ele se repete infinitamente, certo? Preste muita atenção. Isso aqui, quando eu era estudando da idade de vocês, não explicaram muito legal pra mim e eu demorei pra entender como que fazia. Caí em concurso, eu tinha que chutar ou ficar testando as alternativas, tá? Mas agora que a gente vai aprender bem com calma, eu preciso que vocês prestem atenção, porque é um procedimento não tão difícil, mas é legal, tá? É legalzinho, sim. Objetos de conhecimento: dízimas periódicas, fração geratriz. Página 44. Atividade 1. Cada número no seu lugar. Vamos retomar a localização de números racionais na reta real, envolvendo as frações irredutíveis e as frações equivalentes. 1.1. Em dupla, complete a reta numérica a seguir, considerando que cada intervalo é igual a 0,1. Então vamos lá. Não precisa ser em dupla, não. Vamos fazer juntos aqui. Quer ver? Você falou, esqueceu de falar só que não. Oi? Em dupla, só que não. Em dupla, só que não. Então vamos lá. Esse é 0. Então vamos fazer para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Quem é o próximo aqui então? 0,1. E o da esquerda? Menos 0,1. Nossa, tá certo. É. Difícil. E para a direita aqui agora, continuando. Vamos até o fim. 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Parou um pouco. Vamos fazer um pouco para o outro lado agora. E aqui? Calma. Menos 0,2. Menos 0,3, menos 0,4, menos 0,5. Parou. Agora nós vamos fazer espelhando.
Vamos fazer lá e vamos fazer o espelhado dele do outro lado aqui. Então aqui, quem é o próximo? 0,6. Quem é o espelhado dele lá do outro lado? Menos 0,6. O próximo aqui. 0,7. E o espelhado dele? Menos Menos 0,7. E o próximo? 0,8. E aqui? Menos 0,8. Menos 0,8. E aqui? 0,9. 0,9. E aqui? Menos 0,9. E aqui? Aí já tá. Um inteiro. O inteiro? Não seria 0,10? Não, porque é 0. Muita gente erra nisso. 0,10 está aqui, ó. 0,10, 0,100, 0,1000. Porque a zero depois da vírgula não vale nada. Só se tiver um número lá no fim. Se não tiver, você pode encher de zero ali que não vale nada. Então é isso mesmo. Então, ele 0,9 dele vem um inteiro. Cadê minha caneta para pegar a borracha? Eu acho que agora vai subir a resposta bonitinha, né? Deixa eu apagar tudo então. Olha lá. Ó, que bonito. Ó. Giraia puro, filho. Ninja. Próxima pergunta. Acertaram isso aqui? Sim, eu acertei. Quem não fez lição de casa já fez a correção aí? Já fez o complemento? 1.2. Represente os números escritos anteriormente por vocês em forma fracionária na reta numérica. Explique como você fez para escrever esses números. E agora? Só um pouquinho, professor. Toda? Por um acaso, tem algum cabo HDMI sobrando aqui? Não, eu tô usando o meu que eu trouxe de casa já. Tá bom. Obrigada. Nada. Então, ó, represente os números escritos anteriormente por vocês na forma fracionária na reta numérica. Tá, qual vai ser a fração desse primeiro aqui? Não vai subir, senhor? Mas 0, ah, tem aí, que legal, obrigado por ajudar, Vitor. A mesma reta aí, né? Como que vai ser essa fração aqui? E agora? 0,1. Não. 1 sobre 10? 1 Sobre 10? sobre 10. Por quê? Esse inteiro foi dividido em quantas partes iguais? Em 10? Em 10. Isso aqui é uma parte. Ou você tem que pensar assim, ó. Presta atenção aqui, ó. Isso aqui não é o 0,1? Presta atenção. Isso aqui é muito importante para poder fazer a geratriz depois. Isso aqui não é 0,1? Sim. Ele é alguém dividido por outro. Certo? Eu quero fazer ele virar inteiro. Então, quem está dividindo não passa multiplicando? Então, você vai multiplicar por quem o 0,1? Por 10, que a vírgula vai dar uma casinha. Então, a parte de baixo vai ser 10. 10 vezes 0,1 dá 1. 1 décimo. Aqui a mesma coisa. Quem que vai ser aqui? 2 décimos. E aqui? 3 décimos. E aqui? 4 décimos. E aqui? 5 décimos. E aqui? 6 décimos. E aqui? 7 décimos. 8 décimos. 9 décimos. E agora? E aqui? Menos 2? Não, menos 1 décimo. Menos 1 décimo. Muito bem, Luiz. Menos 2 décimos. Menos 3 décimos. Menos 4 décimos. Menos 4 décimos. Menos 5 décimos. Menos 6 décimos. Menos 6 décimos. Menos 7 décimos. Menos 7 décimos. Menos 8 décimos. Menos 8 décimos. Menos 9 décimos. E menos 9 décimos. Tá, tudo isso aí não está na fração irredutível ainda. Será que todas estão na fração irredutível? 1 décimo, dá para reduzir mais? Sim ou não? Não. 2 décimos, dá para reduzir mais? Dá. Pensa nos números primos. 2, 3, 5, 7 e assim por diante. O 2 e o 10, dá para dividir por um número primo? Por 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1. 10 dividido por 2 dá 5. Então, 2 décimos é a mesma coisa que 1 quinto.
3 décimos, dá para reduzir? Não. Não. 4 décimos, dá para reduzir? Sim. Sim. Quando é o par em cima e o par embaixo, é batata. Só divide por 2. Então, divide por 2 em cima, divide por 2 embaixo. Quantos que dá 4 dividido por 2? 2. 10 dividido por 2? 5. Dá para dividir de novo? Não. Não, porque o 2 dá para dividir, mas o 5 não. 5 décimos, dá para reduzir? 5. Sim. Por 5. Divide por 5. É número primo também. Não deu por 2, não deu por 3, mas por 5 dá. 5 dividido por 5 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2. Então 5 décimos é uma coisa que meio, metade. Tá bom? 6 décimos dá para reduzir? 6 décimos. Dá, porque os dois são par. 2. Isso. 6 dividido por 2? 3. 3. 10 dividido por 2? 5. Dá para reduzir mais? Não. 7 décimos, dá para reduzir? Não. 8 décimos? 5. Dá. 2. Dá para dividir por 2. 8 dividido por 2 dá 4. 10 dividido por 2 dá 5. E do lado de cá, quem vai dar para fazer a simplificação? O 2. Os mesmos, só que vai ficar negativo, né? Menos 1/5. Menos 2/5. Menos a metade, menos meio, né? Menos 3/5 e menos 4/5, certo? Isso aqui, não sei, ele não pediu ali para reduzir, mas eu já fiz a redução, certo? Olha lá, subiu as respostas, apagando aqui, ó, e subiu as respostas ali. Alguma dúvida até aqui? Não? Tranquilo? Favorável? Uma possível explicação seria converter cada número em decimal. Uma possível explicação seria converter cada número decimal em fração, usando a propriedade da potenciação. Assim, 0,1 é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 1. Lembra quando você tem o 10 elevado a menos 1, o que acontece ou não? Quando tem um expoente negativo? Para quem não lembra, isso aqui, ó. 10 expoente negativo. Você vai fazer uma inversão. 10 inteiros. 1 vai para cima e o 10 vem para... E isso aqui está elevado a 1. Certo? E aí, quando você faz isso aqui, vai ficar o quê? Vai ficar 1 elevado a 1 sobre 10 elevado a 1. 1 elevado a 1 é 1 mesmo. 10 elevado a 1 é 10. E 1 dividido por 10 dá 0,1. Certo? O jeito melhor é fazer daquele outro jeito que a gente fez antes. Posso ir para o próximo? Sim. Ainda na página 44. 1.3. Considere as frações escritas no item 1.2. Se possível, escreva-as com o denominador 5. Represente-as na reta numérica. Perceberam alguma coisa aí ou não? Tá um pontinho a mais ali? Não. São para 5. Ninguém percebeu? 5, 5. Se possível, escreva com o denominador 5. O que é denominador 5? A parte de baixo da fração sendo? E é difícil fazer? Já fizeram alguma vez isso na vida? Como não? Acabamos de fazer. Adiantamos o exercício passado lá. 1/5, 3 décimos. Só que a metade não deu para deixar 5. Quinto embaixo. Dá para deixar quinto embaixo, não dá? Qual que seria a metade? Os 5 décimos. Seria 1/5? Não. Esquece que eu falei. Seria 5 meio, é metade só, não dá. Então lá, tá ali. Todos que dá para colocar os 5 embaixo. Nós fizemos exercício alguns minutos atrás. Fizemos a simplificação. Ficou 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. E aqui, menos 1/5, menos 2/5,
menos 3 quintos e menos 4 quintos. E os outros? Por que os outros não estão com 5 embaixo? Porque não dava para reduzir a fração. Tá bom? Alguma dúvida aqui? 1.4. Das frações escritas no 1.3, quais são irredutíveis? De todas essas que nós escrevemos agora na parte de baixo aqui, quais delas são irredutíveis? Não dá para reduzir mais. Qual dessas aqui não dá para reduzir mais? Vamos começar pelo negativo. Menos 1/10 dá para reduzir? Não. Menos 4 quintos dá para reduzir? Não. Menos 7 décimos dá para reduzir? Não. Menos 3 quintos dá para reduzir? Não. Menos 5 décimos dá para reduzir? Dá. Ele ainda dá. Se a gente reduzir, fica meio, né? Menos 2 quintos dá para reduzir? Não. Menos 3 décimos dá para reduzir? Não. Menos 1 quinto dá para reduzir? Menos 1/10 dá para reduzir? Não. E 1/10? E 1 quinto? E 3 décimos? E 2 quintos? E 5 décimos? Dá. Então não, ele ainda dá para reduzir. E o 3 quintos? E o 7 décimos? E o 4 quintos? E o 9 décimos? Então as únicas que não dá para reduzir ali são a menos 5 décimos e a 5 décimos. Tem mais uma pergunta ainda? Tem 1.5, mas Ó, essas frações não têm divisores comuns para os seus numeradores e denominadores que sejam diferentes de 1. Por isso que não dá para dividir mais, não dá para reduzir mais, tá bom? Que ele fala, justifique. Nossa senhora, até não deu sono, até na Ana deu sono. Fala, justifique, tá aí a justificativa. 1.5. No quadro a seguir, apresente algumas frações, complete-os com suas frações. Desculpa, vou ler de novo. O quadro a seguir apresenta algumas frações. Complete-o com suas frações equivalentes, de modo que a primeira coluna contenha as irredutíveis das que foram apresentadas. Então presta bem atenção. Eu vou dar um exemplo em cada aqui. Depois eu vou apertar pausa e vou deixar um tempinho para vocês fazerem. Presta atenção. Cadê minha caneta? Alguém achou? Achei. Ó, essa aqui já é irredutível. Dá para reduzir mais? Não dá. Mas como que eu acho uma fração equivalente a 3 inteiros? Quem sabe me dizer como que eu faço para achar uma fração equivalente a 3 inteiros? Para achar frações equivalentes, só tem duas maneiras. Dividindo o de cima e de baixo pelo mesmo número, ou multiplicar o de cima e de baixo pelo mesmo número. Quando está irredutível, não dá para reduzir mais. Então, quando você vai reduzir, se divide. Quando você vai procurar frações equivalentes acima da irredutível, você multiplica. Então, fala o número para mim, Ana. Professor, nós temos 4. Professor, Por quê? O 4 tá errado, porque está perguntando quais são irredutíveis, não quais não são. Então, marquei todas que são irredutíveis. As únicas que não são irredutíveis é os 5 décimos e os 5 décimos negativos. Todas que eu marquei o círculo ali são irredutíveis, não dá para reduzir mais. Então, voltando aqui, ó. A Ana Laura falou para mim 4. Vou achar uma fração equivalente aqui, ó. Cadê minha caneta? Achei. Aqui, ó. Eu multiplico de cima, de baixo por 4. 3 vezes 4? 12. 4 vezes 1? 4. Pronto. Achei uma. Eu posso multiplicar por 2 também? Posso. Posso multiplicar por 1? Não, que vai dar ela mesmo. Né? Posso multiplicar por 5? Pode. Pode multiplicar por 20?
Pode. Posso multiplicar por até qual número? Infinito. Infinito. Agora, a irredutível. Como que eu vou achar a irredutível dessa daqui? Vou dividir ela por o mesmo número. Por 3. Por 2 dá? Começa pelos números primos, não esquece disso. Por 2 não dá. Então tem que ser por 3. 3 que divide 3. 1. 9 que divide 3. 3. Pronto, achei a irredutível. A irredutível é a primeira coluna. Tá? Eu vou apertar pausa e vou dar um tempinho para vocês. Lembrando que pode dar respostas diferentes, tá? Continuando, vou fazer a primeira linha aqui. A Ana Laura tinha falado 4. Agora vou multiplicar por 2 aqui. 3 vezes 2 dá 6. 1 vezes 2 dá 2. Pronto. Achei mais uma fração equivalente. Vamos procurar outra. Agora vou fazer vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. O de baixo vezes 3. 1 vezes 3 dá 3. O 4 já foi feito. Agora vou fazer com 5. O de cima vezes 5. 3 vezes 5 dá 15. 1 vezes 5 dá 5. Repare o seguinte. Quantos que é 12 dividido por 4? 3 inteiros. Quantos que é 3 dividido por 1? 3 inteiros. Quantos que é 6 dividido por 2? 3 inteiros. Quantos que é 9 dividido por 3? 3 inteiros. Adivinha? Quanto que é 15 dividido por 5? 3 inteiros. Muito bem. Aqui deu 1/3 a forma irredutível. Aí, se a gente multiplicar por 3, dá 3 em cima, 3 embaixo, 3 nonos. E se eu multiplicar por 2? 1 vezes 2? 2. 3 vezes 2? 6. Pronto. 2 sexto. Pode pegar qualquer uma das frações e multiplicar, né? Vou multiplicar agora por 4. 1 vezes 4? 4. 3 vezes 4? 12. 4 dozeavos, são tudo equivalente aqui. A hora que se dividir vai dar tudo 0,3333 infinito. Agora isso, vamos multiplicar ele por 5. 1 vezes 5? 5. 1 vezes 3? 15. Pronto. Não, 5 vezes 3, desculpa, falei errado. Agora aqui, vamos procurar uma forma irredutível disso aqui. 5 30 avos. Vamos pegar os números primos. 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Dá para dividir por 2? O 30 dá, mas o 5 não. Dá para dividir por 3? O 30 dá, mas o 5 é o 5. não. Então é o 5. Vamos dividir por 5. Cadê? Aqui. Divide o de cima e o de baixo por 5. Calma aí. 5 dividido por 5, 1. 30 dividido por 5, 6. Então a forma irredutível aqui é 1 sexto. 1 sobre 6, 1 sexto. Vamos multiplicar por 2 o de cima e o de baixo? 1 vezes 2? 2. 6 vezes 2? 12. 1 sexto é a mesma coisa que 2 dozeavos. É a mesma coisa que 5 trintaavos. Vamos multiplicar por 3 agora. 1 sexto vezes 3. 1 vezes 3? 3. 6 vezes 3? 18. 3 18avos são todos equivalentes. Agora aqui, vamos multiplicar ele por 4. 1 vezes 4? 4. 24. 6 vezes 4, 24. Tudo, quando eu for dividir, vai dar igual, tá bom? Vamos achar a irredutível de 6 42avos. Então presta atenção. 6 42avos. Vamos começando pelo 2. Então presta atenção. Cadê minha caneta? Achei. Dividido por 2 dá quantos? 3 21avos. 3 21avos. Opa, isso aqui já não é uma fração equivalente? Já vou preencher aqui para ganhar espaço. 3 21avos. Dá para dividir de novo por 2? Não. E por 3? Dá. Se eu dividir... 3 sétimos. Cadê a caneta? Perdi a caneta. Achei. Obrigado. 3 dividir por 3 o de cima e o de baixo. 3 dividido por 3 dá 1. 21 dividido por 3 dá 7. 1 sétimo. Tem como reduzir mais? Não. Então isso aqui é a forma irredutível. 1 sétimo.
Multiplica o de cima e o de baixo por 2. 1 vezes 2? 2. 14 avos. Vamos multiplicar por 3. Ah, já está aqui, ó. Não tem por que multiplicar por 3. Por 4 agora. 1 vezes 4? 4. 4 vezes 7? 28. Pronto. 5 frações equivalentes. 1/7 é a forma irredutível. Agora eu tenho que começar a simplificar a fração, fazer ela ficar irredutível. Do 21, 168 avos. Eita! Vamos tentar pelo 2. Dá para dividir por 2? Por 3. Será que dá? 21 eu sei que dá. Vai dar 7. Vamos fazer o 168 dividido por... 80. Dividido por... Quantos mesmo que nós estamos dividindo? Por 3, né? 3 vezes 8... Não, 3 vezes 8 passou. 3 vezes 5 dá 15. Sobrou 1. Abaixou o 8. Quem vezes 3 dá 18? 6, né? Então, aqui, pronto. Se dividir ele por 3, então, dá 7,56 avos. Dá para dividir por 3 de novo? Não. Por 5? Não. Por 7? Sim. O de cima eu sei que dá. 7 dividido por 7 dá 1. O de baixo é 8. Isso. Porque 8 vezes 7 não é 56? Então 56 dividido por 7 dá 8. Achei a forma irredutível. 1/8. Essa fração que não é uma fração equivalente também, vou pegar ela e vou pôr aqui então, ó. 7,56 avos. Agora, vamos multiplicar o de cima e de baixo por 2. 1 vezes 2? 2. 8 vezes 2? 16. Vou pegar a primeira irredutível e vou multiplicar por 3. 1 vezes 3? 3. 3 vezes 8? 24. Pronto. Quantas mais frações existiriam equivalente? Muitas não. Infinitas. Quantas frações irredutíveis cada fração vai ter? Uma só. Ela é irredutível. Não dá para reduzir mais do que aquilo. Por isso que se chama irredutível. Não dá para reduzir. Certo? Vou apagar agora e vou subir. E talvez as que eu vá subir é diferente do que nós fizemos hoje. Não tem importância. Uma possível resolução. Quer dizer que tem mais. Olha lá. A irredutível tem que ser igual. Se tiver errado a irredutível, erramos. Ou está errado o que eu digitei. Pronto, certinho. 1/3, 1/6, 1/7, 1/8. E ali saiu as como que diz? Tá tudo errado. Semelhante. Tá tudo diferente. Não, o importante é que não, tá certo. É que nem eu falei, uma possível resolução. São infinitas possibilidades. Pode chamar o Doutor Estranho lá que ele vai falar pra você. Tem infinitas possibilidades. Certo? Vou chamar ele lá pra ele. Apagamos tudo e fizemos de novo. Tava certo, eu falei pra vocês. Espera. Aperta o pause ou já podemos dar continuidade? Aperta pause então. Cadê a caneta? Continuando então. Virando a página agora. Página 45. Atividade 2. Dízima periódica. Simples e composta. Considere as frações a seguir. Com o uso de uma calculadora, escreva esses números na forma decimal, anotando todos os números que você lê no visor da calculadora. Então vamos chamar a calculadora aqui. Eu vou pegar uma calculadora normal. Pum. Aí ó. 1 dividido por 3. Olha lá. 0,333.
Quantos 3 ele tem depois da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Se eu puxar para cá, aumenta? Não, continua 16, né? Então, 16. Mas daí acaba? Não. Mas o calculador não indica pra gente que é dízima, né? Mas a gente tem que bater o olho e entender que é uma dízima. Olha lá. Igualzinho tá na minha calculadora ali. A próxima. 22, nós vamos aprender isso hoje. 22 dividido por 15. 1,46666666667. Quer dizer que ele acaba? Sim. Por que ele tem o 7 no fim se ele repete o 6 infinitamente? Não. Arredondamento. Como ele vai parar ali, ele tem que olhar a casinha que seria antes dele. Quem seria depois daquele... Onde que está o 7? Seria um 6. Se ele for 0, 1, 2, 3 ou 4, não faz nada, mantinha o 6. Se ele for 5, 6, que é o caso, 7, 8 ou 9, aumenta 1 no anterior. Por isso que arredondou para 7, tá bom? Olha lá, viu? Igualzinho. 2 terços. Olha lá, 0,666666666, pé na orelha, não, 667. Por que tem o 7 no fim mesmo? Arredondamento. 53 dividido por 11. O que está de arte aí? 53 dividido por 11. 4,81818181818181. Por que ele não continuou? Porque não cabia mais. Mas se eu fosse tirar esse último 8, quem que seria esse 1? Ele seria 1 mesmo ou seria 2? 2. Porque ele ia arredondar. Tá? Aqui ele arredondou. Como era 1, o próximo ele arredondou deixou 8. Deixou. Certo? Subindo lá na minha tela lá. Agora, 322 dividido por 45. 7,1555555555556. Por que ele tem o 6 lá? Arredondou também. Já que números que a direita está com 5, 6, 7, 8, 9 ou 10, 9, ele arredonda para cima. Então ele aumentou 1 ali. Então olha lá, subindo a resposta. 14 nonos. 14 dividido por 9. 1,555555555555556. Por que ele tem o 6? Arredondamento. É uma hora arredondou. Certo? Arredondamento. Aí sobe umas orientações agora aí, eu acho, né? Faça uma análise dos resultados que você obteve e depois socialize com um colega suas conclusões. Para representar um número racional, sem conversa aqui. Para representar um número racional, podemos utilizar a forma fracionária e a decimal. A representação de um número racional pode apresentar um número finito. O que é finito? Tem fim. De algarismos não nulos, sendo chamado de decimal exato, ou pode representar um número infinito. O que é infinito? Não tem fim. De algarismos que se repetem periodicamente. Nesse caso, temos as dízimas periódicas. Importante. 4 nono. Presta atenção. 4 nonos. Você representa como 0,4444. Quantos 4 você aguentar pôr? E daí para mostrar que é infinito, você vai fazer o quê? Por o quê?
3 pontinhos. Na parte decimal, repete-se o algarismo 4. A gente chama ele de período, tá? Logo, o período é igual a 4. Por exemplo, na letra A ali, qual é o período? 3. Júlia, na B, qual é o período? Não. Para de falar errado para ela errar por querer. Ela não estava prestando atenção, por isso que ela está se atrapalhando. O período é quem se repete infinitamente. Quem é? Quem é o B? Quem é o período? O 4 se repete infinitamente? Como não? Aqui, ó, B. Ah, tá, senhor, tava aqui embaixo. Não. É o 6. Isso. Eric, quem é o período da C? É o 6. Agora vou judiar, essa é difícil, hein? Acertou. Enzo, qual é o período da D? 4. Quem que se repete infinitamente? Aqui, ó. Olha lá, escute. 81. É o 81 que se repete infinitamente. 81, 81, 81. Muito. Agora eu vou mandar uma fácil para você, Enzo. Qual é o período da letra E? 5. Muito bem. Ana Laura, quem é o período da F? 5. Nem pra errar. Muito bom. Então o período é aquilo que se repete infinitamente. Logo o período é igual a 4. Voltando aqui embaixo, ó. 4 nonos é igual a 0,4444, 3 pontinhos. Na parte decimal, repete-se o algarismo 4. Logo, o período é igual a 4. Temos uma dízima periódica simples. Por que simples? Já vou explicar o porquê simples. Simples, e podemos escrevê-las também na forma reduzida. Então, a dízima periódica... Para de arte aí. Estão colando as coisas aí. A dízima periódica, você poderia fazer isso aqui, ó, 0,444. Você deixou claro que repete o 4 infinitamente. E a forma reduzida, 0, quem se repete com tracinho em cima. Batizado pelo nosso amigo lá do 9º ano, João Pedro, de o 4 na sombra. Né? Quando ele quer falar que é uma dízima periódica, ele fala 0,4 na sombra. Isso que está na sombrinha ali do tracinho. Tá? Então, jeito de mostrar que ela é uma dízima também. Exemplos. 3,4444. Como que seria a forma reduzida dela? Esse daqui. Quem sabe falar para mim qual é a forma reduzida dela? 3,4. O tracinho em cima. Muito bem. E essa daqui? Como que seria a forma reduzida dela? 67,9 com o tracinho em cima. Muito bem. E essa daqui? 23,6 com o tracinho em cima. Tá? Agora, reparem o outro exemplo aqui, ó. Presta atenção. 52/90. Dá 0,5777777. Quantos 7 vai ter? Infinitos. Na parte decimal, temos o algarismo 5, que aparece uma vez só. E ele é chamado de anteperíodo. Por que anteperíodo? Alguém sabe falar por que é anteperíodo? Isso aqui é português, já não é matemática mais. Não é anti. Anti é contra. Ante, com E. Antes do período. Ante é o que antecede o período. Quem vem antes do período. Por isso que eles chamam de anteperíodo. Então ele aparece uma vez e ele é chamado de anteperíodo. E o 7 que se repete é chamado de período. Assim podemos escrevê-lo na forma reduzida. 0,57. O tracinho vai em cima do 5 e do 7 ou só do 7? Só do 7, porque só o 7 que se repete infinitamente. Quando ele tem um anteperíodo, ele é chamado de dízima periódica composta. Guardaram isso na cabeça? Simples. Ele só tem o período repetindo. Composta, ele tem o anteperíodo e depois tem o período se repetindo infinitamente.
Pois entre a vírgula e o período existem outros números que não se repetem, tá bom? Olha aqui, por exemplo, 2,34444. Cauã, ajuda eu aqui. 2,3444. Quem é o anteperíodo? Não. 3. O 3, isso mesmo. Quem é o período? 4. Luiz Miguel, 5,466. Nossa, isso é difícil, hein? 5,4567777. Quem é o anteperíodo? 6. Não. 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 Fala, Enzo. Fala qual é o anteperíodo. É o Eric que está falando? Isso, Eric, tá certo. É o 456. Ele é o anteperíodo. Quem é o período? O 7. Era difícil mesmo. Então, o anteperíodo é todo mundo que está entre a vírgula e o período que se repete. 78,678,3333333. Quem sabe falar para mim quem é o anteperíodo? 678. E quem é o período? 3333. Esses 3 exemplos aqui é dízima simples ou composta? Composta, porque ela tem anteperíodo. Continuando. 2.2. Analisando os resultados encontrados no 2.1. Tá aqui, ó. A, B, C, D, E, F. Indique o período classificando-os em dízimas periódicas simples ou compostas. A letra A. Quem sabe me dizer para mim? Ela é simples ou ela é composta? Simples. Muito bem. Qual é o período dela? Quem? 3. Então, vamos lá. Isso aqui não tem na apostila de vocês, né? Então eu gostaria que vocês copiassem ou na apostila ou no caderno essa parte. 1/3. Ele é uma dízima simples ou periódica? Simples ou composta? Simples. Quem é o período? 3. Muito bem. Período simples de 3. É uma dízima periódica simples. A B, 22/15. Ela é uma dízima periódica simples ou composta? Composta. E quem é o período dela? 6. Só o 6. Então, olha lá. Período composto, 6. Dízima periódica composta. O 2/3. Ela é uma dízima simples ou composta? Simples. Quem é o período? O 6. Muito bom. 53/11. Ela é uma dízima composta ou uma dízima simples? Simples ou composta? Ô, dúvida cruel. Simples. Quem é o período? 81. Ah, professor, mas não é composta? Não, porque o 8 e 1 se repete infinitamente. Não tem ninguém antes dele. Não tem nenhum anteperíodo. A letra E. 322/45. É uma simples ou é composta? Simples. Quem é o período? E aquele 1 ali? Esse 1 aqui, ó. Ele é anteperíodo, né? Se ele tem anteperíodo, ele é simples ou ele é composto? Composto. E o período que fica infinitamente é o número 5. E a 14 nonos? É simples ou composto? Simples. Quem é o período? 5, que se repete infinitamente. Certo? Tem mais exercício? Não, tem sim, a 2.3 e a 2.4. Ah, tem a 2.3, 2.4. Então tá. Deixa eu ver no meu apostilo aqui. Tá aqui. Podemos dar continuidade? Vou apertar pausa então. Continuando então.
2.3. Escreva a forma reduzida dos decimais encontrados no 2.1. Como que fica reduzida do 0,33333? Quem sabe me dizer? 0,3 com tracinho em cima. Como fica a forma reduzida do 22 quinzeavos? 14 não. 4, 6, 7. Não. Tracinho no 6. O 7 é arredondamento da calculadora. Como fica o 2 terços? 0,6 tracinho em cima do 6. Muito bem. 53 onzeavos. 4,81 tracinho em cima de quem? Do 1? Do 81, dos 2. Muito bom. 322 45 avos. 7,15 tracinho em cima do 5. Muito bom. 1 é anteperíodo, 5 é período. Aqui 1,5 tracinho. Muito bom. Subindo a resposta lá. 0,3 com tracinho. 1,46 com tracinho em cima do 6. 0,6 com tracinho em cima do 6. 4,81 com tracinho em cima do 81. 7,15 com tracinho em cima do 5. E 1,5 com tracinho em cima do 5. Tá? Pronto? Tem mais? Tem o 2.4, é isso? Acho que vai sair aqui dessa tela para ver o 2.4. Vamos lá, depois eu volto ali qualquer coisa. 2.4. Com o auxílio de uma calculadora, escreva 3 frações diferentes que, quando transformadas em decimal, são dízimas periódicas. Simples. Quando transformadas em decimal, são dízimas periódicas compostas. Quando transformada em decimal, a divisão entre o numerador e o denominador não resultará em uma dízima periódica. Vamos fazer uma brincadeira rapidinha aqui para resolver isso. Fala o número para mim, Ana. 6. Dividido. Fala o número para mim, Júlia. Por quantos? Por 4. Essa fração que formou é o primeiro, segundo ou terceiro caso? 6 quartos. Deu o resultado de 1,5. É uma dízima periódica simples, é uma dízima periódica composta, ou ela é, quando transformada no decimal, ela não resultará em uma dízima periódica. Não resultou em dízima periódica, deu 1,5. Então, essa é a fração que nós geramos aqui aleatoriamente. 6 quartos. É esse caso aqui, ó. 6 quartos. Agora vamos ter que fazer uma dízima simples e uma dízima composta. Fala alguém aí uma fração para mim, para a gente ver se vai dar certo. Quantos? 7/2. Deu finito, então não é dízima. Fala outra fração alguém. 3 quartos. 0,75. Também é finito. 5 sétimos. Opa! Deu uma dízima. E ó, cadê o período dela? 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 2, 4. Qual é o período dela? 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7. Não, 7 não. 7 não faz parte de novo. Ela é simples ou ela é composta? Composta? Quem que é o anteperíodo dela então? Não, mas o 7 repete lá de novo. O 3? Não, né? Não, ela é simples. Ó, ela repete infinitamente esse período aqui, ó. Esse período, deixa eu marcar. Cadê o mouse? Achei. Esse é o período que se repete infinitamente. Nossa, que dízimo que você foi achar aí. Então essa aqui é uma dízima simples. Como que é que você falou? 5 sétimos. 5 sétimos, deu uma aqui. Agora vamos achar uma composta. Tem que ter um anteperíodo. Fala uma fração alguém aí.
14 5/8. 2,8. Não deu. Quintos, né? 14 quintos. 6 quintos. Deu inteiro. 3 onzeavos. Quantos? 3 onzeavos. 3 onzeavos. Tudo planejado. Não, mas esse é simples. Repetiu 27 infinitamente. Eu preciso de um anteperíodo. 27 onzeavos. 27 onzeavos. Não, também. 45. 35 onzeavos. Também repete 18 infinitamente. Quantos? 20 dozeavos. E simples também. 21 trezeavos. 21 trezeavos. É composto ou é simples? Simples, ó. Repete esse número infinitamente. 351. 20 avos. Ih, deu. 23 Quantos? 23 quinzeavos. Aleluia. Aleluia! Esse é. Quem é o anteperíodo? 5. O 5. Quem é o período? Então, 25, 23 15 avos. Viu? Dá mais trabalho achar uma dízima composta do que uma periódica, né? Ó, e eu vou subir alguns exemplos aqui, ó. 2 nonos é uma dízima simples. 2 quinzeavos é uma composta, porque ela tem o anteperíodo 1 e o 3 que se repete infinitamente. E ali 3 quinzeavos dá 0,2, certo? E por aqui nós finalizamos a aula de hoje. Para a aula de amanhã. Amanhã não, de sexta. Atividade 3 é 3 e 4 ou só tem a 3? Só a 3 então para sexta-feira. Para quem assistiu pela internet, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau. Fui. Deu.